Nós vamos voltar a estudar a nossa série Reis e Profetas Falam hoje. Estudamos várias semanas a vida do profeta Elias. Vamos estudar um pouquinho sobre Eliseu. Depois eu vou passar lá no grupo as passagens bíblicas e a sequência, para que os irmãos estejam estudando em casa. A gente vai estudar algumas semanas, depois vai mudar o tema. Estamos chegando já próximo da Páscoa. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o início aqui do ministério do profeta Eliseu. 1 Reis 19:19. Vou fazer essa leitura. 1 Reis 19:19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Aqui a gente tem bastante informação. Elias e Eliseu. Eu vou chamar Eliseu de Elias algumas vezes, me perdoem, tá? Porque é assim mesmo. Eliseu tem como seu nome o significado de Deus é salvação. Ele é filho de Safate, profeta de Israel no século 9 a.C. Então aqui nós vemos que o ministério dele se estendeu por cerca de 50 anos. Reinados de Acabe, Acasias, Jeorão, Jeú, Jeoacás, Joás. Um período de mais de 50 anos. Eliseu aparece apenas uma passagem do Novo Testamento, Lucas 4:27. É uma passagem simples, não tem uma grande aplicação. Lá fala, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Nessa mesma sequência aparece aqui falando de Elias, que haviam várias viúvas naquela época, e Elias foi enviado apenas à viúva de Sarepta, de Sidom. Aqui a gente tem então, em verde, são os textos que nós precisamos estudar. Todos esses textos aí, você vai conhecer essa história do profeta Eliseu. Eu separei em 20 partes, não vamos ler agora. Nós vamos, no decorrer do tempo aqui, estudar. Mas aqui não está ainda toda a história. Nós temos aqui mais aquelas grandes histórias, os maiores milagres. A história é muito comprida e a gente devia conhecer, né? Devia conhecer. Eu sempre falo isso, às vezes a gente conhece tanta coisa, a gente aprende tanta coisa e não sabe muitas histórias bíblicas. Nós nos limitamos, somos cristãos há tantos anos, nos limitamos a algumas histórias e outras, basta a gente fazer uma gincana, né, que a gente vê como a gente não guarda, não memoriza. E são histórias, como diz o nosso tema, os profetas falam hoje. Não é uma história, simplesmente uma história antiga, uma história que não tenha significado. Fala profundamente para nós. Né? Como a história de Elias, a vida de Elias fala aos nossos corações. E também, através destes milagres, da história desse profeta de Deus, Eliseu, nós podemos aprender muitas coisas. A gente, antes de falar da história do Eliseu em si, a gente volta aqui num tema que nós já lemos, já estudamos antigamente, quando estava falando de Elias. O tema aqui é a vocação de Eliseu. 1 Reis 19:19, temos alguns versículos aqui, mas se você quiser deixar sua Bíblia aberta, ajuda bastante. 1 Reis 19, de 19 a 21. Então a gente lembra aqui, no capítulo 19, Acabe, Jezabel, é aquela história quando Jezabel ameaçou, né, de matar Elias. E ele então foge para o Monte Horebe, tem aquele momento de depressão, de tristeza, também de encontro com Deus. E o versículo 19 que nós lemos, ele fala aqui dessa forma: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Dali é na chegada dele. Então, nessa chegada, ele encontra Eliseu. Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando
com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, ali em verde, nós percebemos algumas coisas. Achou a Eliseu, encontrou. Aqueles encontros que Deus prepara. Elias está já caminhando para o final, né, do seu ministério, e ele encontrou o Eliseu. Ali mais abaixo, quando diz ele lançou o seu manto sobre ele, é um significado, né, que para nós é estranho, mas aqui o significado que nós percebemos é a ideia do ministério que está sendo, digamos assim, passado, né, para o profeta Eliseu. Ou seja, era um chamado. Eliseu, ele já percebeu o que estava acontecendo ali. Repare que não tem nenhuma palavra, né? Elias não falou nada, não falou, olha, você é isso, estou chamando você para o meu ministério, vem me seguir. Não, o lançar o manto significava exatamente isso. E aí a gente percebe que havia um chamado para Eliseu, para que ele pudesse servir. Primeiro ele vai servir por um longo tempo, acompanhar o Elias. E posteriormente, ele será o sucessor de Elias, quando Elias é levado, né, arrebatado aos céus, uma carruagem com cavalos de fogo. E Eliseu vai dar sequência ao ministério. A gente vê aqui no verso 20, na sequência diz, então deixou os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Viu, sem palavras, né? Ele vendo aquele manto, ele fala que vai seguir, aceita o ministério, mas pede para despedir da família. Deixe-me beijar meu pai e a minha mãe. A gente pode talvez tentar comparar erradamente lá com a passagem de Lucas 9, quando se fala a respeito daqueles falsos discípulos que não queriam seguir a Jesus e dão desculpas. Um deles fala, né, deixe-me sepultar o meu pai, despedidos de casa. Lá é um contexto diferente, que Jesus conhecia o coração daquelas pessoas e sabia que aquilo lá era uma desculpa de alguém que queria ir embora e nunca mais ia voltar. Aqui não, aqui é uma despedida mesmo. É uma despedida para que ele pudesse cumprir o ministério. E aqui a gente vê a resposta de Elias, né, no final do versículo 20. Vai e volta, já sabes o que fiz contigo. O que fiz contigo, não que Elias foi o que chamou Eliseu, mas ele foi usado por Deus. Ou seja, você já sabe que Deus te chamou, que Deus quer que você sirva, quer que você seja esse servo. Então a gente vê lá no verso 21, a confirmação de que Eliseu realmente seguia a esse chamado. Voltou Eliseu a seguir, de seguir a Elias, ou seja, ele se afastou de Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. A gente vê compromisso aqui, né? No fato dele fazer com que houvesse esse sacrifício, é uma forma de demonstrar que ele estava, sim, se oferecendo para o trabalho. Essa questão aqui de com os aparelhos de boi cozeu as carnes, é que ele utilizou os aparelhos dele para queimar como lenha. Aqui é aquela ideia de, sim, estou deixando tudo para trás, eu não vou seguir esse meu trabalho aqui. Essas juntas de bois faladas aqui, demonstra que ele provavelmente era de uma família rica, 12 juntas de bois, né? 24.
E ele está deixando tudo para servir para o ministério. E aqui não há dúvida disso, né? Não vai olhar para trás. Bom, irmãos, dessa primeira parte, né, a nossa primeira parte aqui, a vocação de Eliseu, a gente aprende que Deus tem o seu povo, sabe quando chamar o seu povo para o trabalho. Deus constantemente, né, está trazendo pessoas para servi-lo. E nós temos que ser como Elias e ser como Eliseu. Aquele que é usado por Deus para chamar as pessoas, e aquele também, quando chamado para o ministério, esteja disposto a servir a Deus. Então, aqui eu coloquei nessas duas frases: Deus tem seu povo, sabe quando chamá-lo. Elias foi o que busca outros para servir ao Senhor. Eliseu, o que responde o chamado ou ao chamado. O quanto nós estamos dispostos ao ministério, a servir a Cristo, não ser empecilho na obra, não rejeitar a obra, não colocar dificuldades e problemas. A gente constantemente arruma motivo para deixar de ir à igreja, para deixar de servir ao Senhor, para desanimar, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos olhando para o nosso eu, estamos esquecendo que nós somos servos do Senhor e nós devemos estar prontos, porque o trabalho do Senhor é algo que tem continuidade. E nós não vamos ficar eternamente, né, nessa terra, né? Então nós temos que estar sempre preparando outras pessoas para estar no nosso lugar, para servir ao Senhor, e com certeza nós assim vamos crescer, o ministério do Senhor. Por isso que eu disse aqui que a vida de Eliseu, às vezes a história não é tão conhecida, parece que a de Elias é um pouco mais conhecida, mas a vida de Eliseu, nós vamos ver aqui nas histórias, ela é uma vida muito especial, de um homem que se dedicou a servir a Deus. A primeira parte, agora a gente pula um pouquinho para frente, ó. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 9. Esse momento aqui é o momento em que Elias vai ser levado aos céus e Eliseu vai começar o ministério. Se a gente voltar um versículo aqui, ó, o verso 8, então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambas em seco. Eu acredito que hoje não vai dar tempo, mas essa aqui é uma coisa muito especial. Eles passaram para o outro lado, ou seja, como se eles tivessem saído da terra prometida. E a gente vai perceber que, vamos chamar de milagre, né? O primeiro milagre, o primeiro momento que Elias demonstra estar seguindo ali a sua vocação, é lá no verso 14, quando ele tomou o manto de Elias e deixando-o cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e o outro lado, e Elias passou. Ou seja, Eliseu passou. Falei que ia trocar. Elias tocou e abriu, e eles passaram. Elias foi levado aos céus. E a primeira questão aqui, né, do milagre é Eliseu deixando aquele manto, mostrando que ele estava assim, apto, seguindo no ministério, conforme Elias também. Eliseu pede uma porção dobrada de graça. Verso 9, deixa eu ver aqui. Verso 9, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Esta frase aqui é muito interessante. Elias vai ser arrebatado. E ele fala: pede-me o que queres.
pede o que você quiser. Imagina o coração humano ouvindo isso, né? Pede o que quiser. Se fosse nos dias de hoje, as mega church aí, né? Quando vai passar de um para o lado, eu quero ser o sucessor aí da conta bancária, né, do senhor. Ou eu quero algumas coisas que o senhor tem. E o que Eliseu pediu? Ele pediu como herança a porção dobrada do Espírito. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais na conclusão, na aplicação, mas desde já, aqui não significa que ele estava querendo ser mais do que Elias. O que ele está dizendo é que, como Deus tocou no seu coração, te usou, te abençoou, eu quero isso e muito mais. Eu quero me dedicar mais à obra do Senhor. Eu coloquei aqui, ó. Eliseu pediu uma porção dupla do Espírito interior, da coragem, da fidelidade, fé em Deus e obediência à vontade de Deus que o seu mestre possuía. Quando Elias está fazendo essa proposta, não é que ele tem condição. Depois ele diz que dura coisa pediste, ou seja, não sou eu que vou te dar isso, é Deus. E da mesma forma, quando Eliseu pede, ele não está pedindo algo para si, ele está pedindo algo que é prioridade. Eu quero servir. Nós precisamos, de pessoas que são exemplos para nós, e essas pessoas, nós não queremos fazer comparação com elas, eu quero ser melhor que ele, eu quero ser igual a ele. Nós temos pessoas que, para nós, são pessoas que nós admiramos. E falamos, se Deus falou com essa pessoa, se Deus usou essa pessoa, Senhor, que eu possa ser usado dessa mesma forma, ou mais ainda. Então não é um pedido orgulhoso, porque é muito perto essa história de comparação, no aspecto negativo. Existe muita comparação para que você ou se orgulhe ou se humilhe demais, né? Quantos se comparam para dizer, obrigado, porque eu sou melhor do que aquele outro. Mas erradamente também muitos começam a se comparar e falam, eu nunca vou poder ser nada. Mas quando a gente vê uma pessoa e a gente se alegra com aquela pessoa, pelas qualidades daquela pessoa, né? E vê, ao invés de ficar vendo os defeitos, né? Vê as qualidades daquela pessoa e fala, olha, eu posso também, Senhor Deus, me dê a porção dobrada do Espírito que habitou no Elias. E aí é o que eu disse aqui no próximo versículo, quando ele diz, dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Como já disse, Elias está realmente mostrando que não dependia dele. Capaz se ele pedisse uma coisa mais material, Elias pudesse até dar, mas como alguém vai poder prometer e dar o Espírito Santo? E aqui então, ele colocou aqui uma forma, uma comprovação. Sabe, Eliseu, para que você tenha a comprovação que você vai conseguir essa porção dobrada, se Deus te permitir estar comigo, e nessa hora você vê eu ser levado, você vai receber essa glória. Eles estavam com muitos discípulos aqui, e esses discípulos não atravessaram com eles, 50 homens discípulos de profetas. Curioso que essa passagem, se a gente voltar lá no começo do capítulo 2, várias vezes Elias insistia para que Eliseu não fosse com ele. Verso 2, fica-te aqui, o Senhor me enviou. E Elias, não, eu vou com você, eu sou companheiro, eu vou com você. E nesse momento, eles passaram para o outro lado e os demais não foram, os demais discípulos não foram. Então era uma prova de que ele era o escolhido. A prova já estava desde o início, quando ele deixou aquele manto cair e ele assim tinha sido chamado. E aí, na sequência aqui no verso 11 diz,
Indo eles andando e falando, e eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. A prova de que Eliseu viu. Eles estavam andando junto, falando junto. Você está andando lá de uma pessoa, passa um carro de fogo com cavalo de fogo. Estranho, né? E Elias foi levado. Há até uma curiosidade aqui que depois eles vão ficar procurando, né? Os profetas não acreditavam que aquele carro tinha levado eles para um lugar e deixado Elias em outro lugar. Mas Eliseu viu e sabia que aquilo era o momento, e que ele estava ali para servir a Deus, para continuar o ministério. Verso 12, aqui é o último, né? O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. A reação aqui de tristeza, né? Alguém que perde um companheiro, mas ao mesmo tempo uma reação de louvor a Deus. Ele diz aqui, né? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É um momento tão grandioso como é a vida da gente, né? A gente percebe esta bênção acontecendo, e aqui ele segue adiante. Como eu falei, peço-me a porção dobrada, ou seja, eu peço toque especial. A aplicação que eu faço dessa segunda parte aqui é o quanto nós precisamos estar desejando essa bênção de servir ao Senhor mais e mais. A gente está vivendo num tempo de tanto tempo perdido, de tantas ocupações vazias, e quando nós percebemos, a gente se acostumou com uma vida, talvez, digamos assim, pequena em relação ao que é o reino de Deus, ao que é estar com Jesus, ao que nós podemos fazer pelo reino de Deus. E nós precisamos sim, né, nos motivar. A Bíblia fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E deixa bem claro que não é por nós, né, mas é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar. E essa ideia, né, de nós desenvolvermos, de nós crescermos, ela precisa estar em nós. Na UPA, no sábado, eu estava falando sobre esse tema, sobre lista de itens indispensáveis, mais ou menos baseado no que eu falei no final do ano, quando eu disse que a gente não tem que ter uma lista do ano, do mês, ou de 5 anos, mas a gente tem que ter uma lista da vida, de coisas que não pode ficar entrando e saindo da nossa vida. Oração pode ficar entrando e saindo da nossa vida, leitura da Bíblia pode ficar entrando e saindo da nossa vida, e assim a gente tem que ter uma lista de coisas que não podem sair da nossa vida, não pode deixar de existir diariamente na nossa vida. E quanto nós estamos dispostos a fazer essa lista? Mas não só fazer a lista, mas cumprir esse objetivo. E para isso, nós precisamos nos espelhar nos outros. Nós precisamos olhar para as pessoas e alegrar com certas pessoas que louvam a Deus. Hoje cedo eu estava assistindo uma pregação do pastor Wesley lá em... Onde que é mesmo que ele está? Assis. E eu falei, que bênção. A pessoa ter um dom de explicar a Bíblia daquela forma, né? Eu estou com inveja dele? Não, eu admirei a forma que ele estava expondo a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus e pedindo ao Senhor Deus, me ensina para que eu possa estudar, para que quando eu falar as pessoas não durmam, né? Para que haja algo que haja proveito na vida das pessoas. E assim é a vida da gente. Nós precisamos estar abertos, né? Os músicos precisam se dedicar mais, precisam tocar melhor. As pessoas que falam, que cantam, que dirigem. Um presbítero para dirigir uma liturgia, né, ele tem um dia para ele ler todos aqueles textos umas 50 vezes. Por que não? Vai guardar lá a liturgia, vai chegar na hora e tentar achar aqui. Um pastor, ele precisa estudar muitas horas na semana para trazer uma mensagem. E cada um de nós precisa se dedicar, porque a gente está fazendo coisas que são importantes para a nossa vida eterna e para a vida dos outros.
Então a gente tem que comparar e vencer a nós mesmos. Eu vi um corredor falando essa semana, bati o meu recorde. O que ele quis dizer com isso? Que ele conseguiu bater um recorde dele. Eu tenho um recorde de 2018 de 10 quilômetros de 59 minutos. Que eu preciso bater. Essa semana eu consegui quase morrendo 1h11. Então a gente tem que olhar para alguém e querer ser melhor do que alguém? Não, a gente tem que olhar para aquela pessoa e aquela pessoa conseguiu e eu posso também conseguir. E eu falei de corrida, mas com um exemplo geral, né? Não é que você precisa correr rápido, não. Cada um pode praticar um esporte que quer. Né? Mas quando eu falo isso, é questão espiritual, irmãos. Nós não podemos nos acomodar nisso. Nós precisamos estar mais firmes nas coisas de Deus, no compromisso com o Senhor. E ninguém tem que chamar a nossa atenção, não. O Espírito Santo, né? Ele falou, dá-me a porção dobrada do teu Espírito. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Eu não vou seguir aqui, mas na sequência nós temos o ponto 2, que é Eliseu divide o Jordão, que eu citei o verso 14, e depois na sequência, sara as águas. Sara as águas. Aqui são 3 milagres que acontecem, e a gente pode estudar num dia só. Primeiro, divide as águas do Jordão, depois o sara as águas, e depois vem o julgamento dos escarnecedores, que é aquela história que ele é chamado de careca, né? E aqueles jovens são mortos. Um texto que faz parte desses primeiros 3 milagres que aconteceram na vida de Eliseu. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Depois nós vamos cantar mais um cântico. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pelo Teu cuidado para conosco. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é aquele que nos chama para o ministério. Uns são pastores, outros são evangelistas, outros têm o ministério da oração. Muitos têm, ó Deus, a necessidade, ó Deus, de estar evangelizando, mesmo em seu trabalho. Que o Senhor Deus desperte-nos para exercitar os nossos dons, ó Pai. Nós não precisamos enganar ninguém, ó Deus, porque não enganamos o Senhor. E que o Senhor toque no nosso coração, ó Deus, para o compromisso com a Tua obra, para o compromisso com a Tua igreja, ó Deus. Que o Senhor venha avivar a nossa igreja, fortalecer cada um de nós, para que a gente sempre esteja disposto, ó Pai, a Te servir, a pregar o Teu evangelho nesse bairro, a seguir, ó Pai, a mensagem, o tema deste ano, ó Deus, que fala a respeito dessa evangelização. E que, ó Deus, nada venha nos impedir, nos entristecer, para fazer o que é mais importante, que é Te servir, ó Deus, que é adorar ao Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.